Senhor, a nossa vida te pertence. Toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo, pela compreensão que teu Espírito Santo tem dado a nós acerca do teu reino. Agora, Senhor, prepara os nossos corações. Queremos continuar ouvindo a tua voz, agora através da boca do teu Filho. Abençoa ele, Jesus, para que assim nós também alcancemos, através da palavra que vai sair da sua boca, sejamos nós também alcançados pelas tuas bênçãos. Continua operando, continua sarando, continua curando, continua falando aos nossos corações, para que nós alcancemos, Senhor, um coração sábio. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar-se, por gentileza. Peço, por favor, que abra sua Bíblia e fique com ela aberta no livro de Romanos, capítulo 12. É o texto que nós vamos meditar nesta noite. E nós vamos fazer deste capítulo 12, meus irmãos, nós vamos fazer uma série de 3 mensagens, cujo tema da série é uma nova vida. E hoje nós vamos falar que uma nova vida precisa ter corpo consagrado, mente transformada. Repita aí para o seu irmão: uma nova vida precisa ter o corpo consagrado e uma mente transformada. Este é o tema da mensagem de hoje. Uma nova vida, corpo consagrado, mente transformada. Nós temos aqui, meus irmãos, a epístola de Paulo, quando ele escreve esta carta aos romanos, aos crentes e irmãos que estão na cidade de Roma. Esta aqui, com certeza, sem dúvida, é a maior das epístolas, é a maior das cartas do próprio apóstolo Paulo. E também é o maior tratado teológico do Novo Testamento. Se nós considerarmos que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm uma característica narrativa de nos contar e nos mostrar Jesus, de mostrar o ministério de Jesus, mas não no sentido de trazer doutrina teológica, no Novo Testamento, a carta aos Romanos tem esta finalidade. Paulo traz uma verdadeira aula teológica de como o cristão precisa compreender a vida com Deus. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, em todos os capítulos, ele vai acrescentando e trazendo conhecimento e trazendo doutrina, ensinamento para a igreja. Ele fala do capítulo 1 ao capítulo 11. No capítulo 1, ele vai falar da revelação natural de Deus, que os homens, mesmo não tendo a revelação de Jesus, são indesculpáveis, porque Deus também se revela por meio da criação. Ele fala isso no capítulo 1. Ele fala que Deus se revela de muitas maneiras, mas ele se revela e o que se pode conhecer de Deus, os seus atributos, o seu divino poder, são conhecidos e revelados pela criação. Isso ele fala no capítulo 1. Paulo fala que a verdadeira circuncisão, a verdadeira separação, não é aquela feita apenas no corpo exterior, mas é aquela que é operada no coração. Isto está no capítulo 2. No capítulo 3, ele começa a nos mostrar e nos ensinar a doutrina do pecado, de que todos nós pecamos, sejam judeus, sejam não judeus, toda a humanidade estava separada, destituída, afastada da glória de Deus. Isso está no capítulo 3. Para que no capítulo 4 e 5, ele venha falar e ensinar que estes homens pecadores que estavam afastados de Deus, agora, pela fé em Cristo Jesus, são justificados. E a salvação é pela fé. É dom que vem de Deus, não é de nós, conforme ele nos escreve. Ele avança ainda, no Romanos capítulo 6, ele vai ensinar que nós somos salvos e livres do pecado, pela graça de Deus.
É a graça de Deus quem nos liberta, é a graça de Deus quem nos salva, é a misericórdia de Deus quem nos faz deixar de ser pecadores e somos filhos e passamos a ser filhos do Senhor. Ele vai avançando e no capítulo 7 ele diz que a lei e os mandamentos de Deus servem para nos mostrar o erro, o pecado, para nos mostrar o que é certo e o que é errado. A lei e os mandamentos do Senhor servem como um muro de proteção, para que nós possamos, ao obedecer os mandamentos e a lei do Senhor, possamos preservar-nos dentro dos limites da salvação. Então ele no capítulo 8 vai acrescentando e diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele vai ensinar no capítulo 8 justamente isso, do poder do amor de Deus, da graça que nós alcançamos em Deus e que o pecado definitivamente foi resolvido porque Jesus morreu por nós. Capítulos 9 e 10, ele vai dizer que a incredulidade dos judeus que não creram em Jesus foi um instrumento de Deus para que a salvação chegasse até a mim e até a você. Se eles que não creram em Jesus já serviram de bênção, imagine quando eles crerem que Jesus é o Salvador. Isso ele fala no capítulo 9 e 10. No capítulo 11 de Romanos, ele vai dizer que a igreja do Senhor é constituída de judeus e de gentios, de judeus e de não judeus, que creram em Cristo Jesus. E nós que não tínhamos promessa, nós que não tínhamos patriarcas, nós que não tínhamos herança, nós que não tínhamos Messias, pelo amor de Jesus nós fomos enxertados em todas as promessas, em todas as alianças, e agora nós também somos herdeiros das mesmas bênçãos que Abraão recebeu. Isso ele fala no capítulo 11, nós fomos enxertados na misericórdia, nós fomos enxertados na verdadeira oliveira, e agora os que creem em Cristo Jesus são um, e nós agora fazemos parte da família de Deus. Então tudo isso Paulo vem falando. Eu trouxe um breve resumo de todos os capítulos, de cada capítulo, o que cada um dos capítulos trata. Tudo isso é doutrina, tudo isso demandaria um curso aprofundado para explicar o que é justificação, mas o capítulo 12, Paulo muda a narrativa e muda o conteúdo e a forma de abordar. Ele passa e deixa de ensinar doutrina e passa a ensinar a prática de vida. O capítulo 12 é essa passagem em que Paulo começa a ensinar para os crentes: olha, nós não fomos chamados para ficarmos apenas no conhecimento teórico, nós fomos chamados para uma vida prática, uma vida de transformação. O conhecimento que nós recebemos da palavra de Deus, ele não é transmitido para ficar no campo das ideias, para encher a nossa mente de teologia, para encher a nossa mente de dogmas, de doutrinas, de filosofias. Não, a palavra de Deus não é para ser lida como apenas um conteúdo que precisa ser assimilado com o intelecto. A palavra de Deus precisa ser lida para ser aplicada e assimilada com o coração, porque é do coração quem procedem os caminhos da vida. Como diz a própria palavra, filho meu, é o que vai ser falado no próximo final de semana, no Congresso de Jovens, Provérbios, capítulo 4, Salomão fala isso: filho meu, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A palavra de Deus precisa ser recebida com a mente, mas precisa ser guardada no coração, porque é no coração, a partir dos nossos desejos, a partir das nossas vontades, é que nós vamos expressar uma verdadeira vida transformada. Nós precisamos fazer isto, e o salmista entendeu e falou: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. É isso que Paulo está nos chamando. A doutrina precisa ser posta em prática, e uma nova vida para nós, ela se mostra, em primeiro lugar, uma nova vida para com Deus. Em Cristo nós temos uma nova vida para com o nosso próximo, e em Cristo nós temos uma nova vida para com os nossos inimigos. Alguém tem inimigo aí? Não precisa contar para ninguém, né? Mas os nossos inimigos também precisam ser tratados de forma diferente.
quando temos uma nova vida. Por isso, irmãos, Paulo começa aqui essa mudança de chave. Ele deixa a doutrina e passa para a prática. Ele começa já usando uma expressão muito forte. Ele diz, rogo-vos, na minha versão diz, exorto-vos. Não sei qual é a versão da sua Bíblia, versículo 1, como é que está? Algumas versões está escrito rogo-vos. Paulo está começando a sua jornada da vida prática do crente a partir de uma exortação, de uma palavra de advertência, de uma palavra de um conselho, de uma admoestação. Paulo está falando aos crentes de modo que não é apenas um conselho, ou não é apenas a expressão rogo-vos no português, pode nos fazer parecer que ele está suplicando, por favor, faça isso, pelo amor de Deus, faça aquilo. Não é este sentido de Paulo aqui, de rogo-vos ou de exorto-vos. O sentido que Paulo está aplicando aos irmãos aqui é meio que uma ordenança. Para quem diz ter uma nova vida, é preciso necessariamente viver desse jeito que ele passará a falar. Necessariamente precisa viver de uma nova maneira. Paulo está dizendo o seguinte, para quem diz ter uma nova vida, para quem diz ter recebido esse Senhor Jesus na sua vida, é necessariamente preciso fazer uma prática de vida diferente do que antes se tinha. Paulo está falando, essa expressão exorto-vos ou rogo-vos é nesse sentido, olha, para quem recebeu esse Cristo Jesus, para quem recebeu esta nova vida que Ele tem para nos dar, tem que viver de modo diferente. Não tem como conciliar, não tem como dizer que somos filhos de Deus e continuar nas mesmas práticas antigas, e continuar nos mesmos hábitos e costumes, e continuar nos mesmos problemas diante do Senhor. É por isso que Paulo começa esta exortação dizendo, olha, é preciso mudar. Diga para o seu irmão, é preciso mudar, meu irmão. É preciso viver de forma diferente. Esta nova maneira que Paulo está nos exortando, pense comigo em uma criança. A criança, Paulo começa do nível mais básico para depois ir para um nível mais profundo e mais interior. Paulo começa a falar primeiro em um nível externo, para depois falar em um nível interno. Pergunta aos irmãos, quando uma criança nasce, ela começa primeiro a quê? A falar? Ou primeiro ela aprende a andar? Normalmente, falar quando eu digo assim, não é aquele gemido, não, é falar papai, mamãe, falar assim, mas ela sempre expressa ações, mas são sons que não são compreensíveis, né? Mas quando normalmente uma criança começa a falar alguma coisa compreensível, é por volta ali dos 9 meses, 1 ano, começa a falar, a mamãe fica lá o tempo todo, fala mamãe, aí a criança vai e fala papai, né? Não é isso, Jefferson? Foi assim? A Graziele ficava lá, fala mamãe, e a criança vai e fala papai. Eu sei porque essa experiência aconteceu lá em casa. Fala mamãe, papai, o pé, glória a Deus. Mas normalmente a criança começa a aprender primeiro a se locomover, começa a engatear antes de falar. A ordem é essa, ela começa a andar, a ter uma compreensão do seu corpo, a engatear, depois a andar, e posteriormente ela começa a aprender a falar. E depois escrever, e depois a ler, e aí assim por diante. Paulo, da mesma maneira, esses 2 versículos nos dão esses 2 níveis da vida cristã. Nós precisamos primeiro começar a enxergar e a transformar e mudar aquilo que é visível, aquilo que é externo, aquilo que é exterior. Por isso ele começa dizendo, eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias, que apresenteis os vossos corpos. Ele começa falando do corpo, ele começa falando daquilo que é palpável, daquilo que é visível. Ele começa a exortar, porque para nós possamos compreender a vontade de Deus, eu tenho que primeiro aprender a obedecer, a fazer as coisas que eu vejo.
Você vê quando você está subtraindo um bem, isso é visível. Quando você está roubando algum pertence, quando um ladrão está subtraindo alguma coisa, isso você consegue ver. Mas eu pergunto aos irmãos, você consegue ver quando alguém deseja a morte na mente? Ah, se eu pego esse sem vergonha, eu quebro o pescoço dele igual o pescoço de uma galinha d'Angola. Como é que nós vamos deixar Deus tratar o nosso coração se nós não nos deixamos nem ser transformados nas nossas atitudes externas? É isso que Paulo diz, nós precisamos apresentar os nossos corpos com as nossas atitudes erradas, deixando a bebedice. Paulo, inclusive, mais na frente, no capítulo 13, aqui dessa mesma carta aos Romanos, ele diz, olha, a nova vida em Cristo deve nos levar a andar de forma digna, como quem anda em plena luz do dia. Olha o que ele diz, não em orgias sexuais ilícitas, não em bebedices, não em contendas, não em ciúmes, não em confusões. Isso tudo se expressa como, irmãos? Orgia é no corpo, contenda é no corpo, é externo. Nós conseguimos ver as coisas acontecendo. Então, Paulo está dizendo, nós, para sermos dignos de uma nova vida em Cristo, precisamos sacrificar todas essas coisas. Precisamos colocar no altar de Deus todas essas paixões da carne. E a expressão que ele usa aqui é sacrifício. Não é uma palavra simples, não é uma expressão light. Paulo trata o pecado da maneira que o pecado precisa ser tratado. Paulo não trata o pecado de uma forma fofa, meiga, coitado, pecado de estimação. Quantos de nós temos pecados que nós guardamos e acalentamos na nossa alma? Quantos de nós, esse pecado eu gosto tanto dele, mas depois eu deixo. Paulo está dizendo, não, temos que sacrificar, temos que colocar tudo isso no altar de Deus. Nós não podemos ter o pecado próximo de nós não podemos ser condescendentes com o pecado, nós não podemos concordar com o pecado, nós não podemos achar que não tem nada a ver o pecado. O pecado, como disse o profeta Isaías no capítulo 59, verso 2, ele diz, é o que nos separa do nosso Deus. O que nos separa do nosso Deus, o que promove a separação entre Deus e vós, diz o profeta Isaías, são as vossas iniquidades. O que impede de as vossas orações serem respondidas por Deus, diz o profeta Isaías, são as vossas iniquidades. Por isso Paulo diz, eu exorto, eu aconselho, eu oriento, eu determino que vocês abandonem e sacrifiquem as vossas vidas, as vossas paixões, as vossas almas. Coloque tudo isso no altar de Deus, porque o Senhor quer nos dar uma vida nova. Irmão, é por isso que nós precisamos, o crente precisa andar e dia após dia deixar o engano, deixar o mal, deixar os vícios, deixar os costumes deste mundo, deixar as coisas desta vida. O cristão não foi chamado para andar e para se conformar, é o que falaremos no segundo tópico. Nós não fomos chamados para nos conformar com os hábitos e costumes desta vida. Nós precisamos colocar a nossa vida, como cantamos, como um holocausto vivo, no altar de Deus, como um sacrifício vivo, no altar do Senhor. E Paulo escreve essa expressão, sacrifício vivo, numa época em que, neste tempo, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ainda existiam os sacrifícios de animais sendo oferecidos no templo em Jerusalém. Paulo está causando um choque naqueles irmãos. Como assim sacrifício vivo? Eu vejo o sacerdote sacrificando e imolando o cordeiro lá no templo. É isso, Paulo, que tu estás dizendo que é para nós fazermos? É isso mesmo. Jesus, usando uma outra linguagem, mas tendo o mesmo sentido, diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Porque no Novo Testamento, o sacrifício deixou de ser símbolo do altar do templo, mas a cruz passou a ser o símbolo do sacrifício. Por isso Jesus diz, toma a sua cruz, sacrifique a tua vida, negue-se a si mesmo, suba na cruz dos teus desejos,
e coloque aos pés do Senhor Jesus e abandone, sacrifique todas as paixões da carne. A raiva, a ira, a contenda, as orgias, os vícios, todas essas coisas devem ser e precisam ser sacrificadas dia após dia. Precisam ser colocados no altar de Deus. Precisam ser apresentados, precisam ser colocados debaixo do sangue de Jesus, porque não há pecado ou culpa que o Senhor Jesus não possa perdoar. Ao contrário, o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados. Por isso, irmãos, precisamos sacrificar dia após dia os nossos corpos. Comece com aquilo que é visível. Comece com aquilo que você enxerga, com aquelas atitudes que são mais perceptíveis na sua vida. Comece a deixar isto. Comece a deixar a raiva. Comece a deixar a ira. Comece a deixar a confusão. Já viu aquelas pessoas que vivem caçando bronca? Vive caçando confusão. Tem gente que parece que tem um chama, que onde ela chega tem confusão. Onde a pessoa chega, está em paz. Aí a pessoa chega, começa a ter confusão, começa a ter bronca, começa a ter problema. Irmão, sacrifique isso. O problema não são os outros, não. Talvez seja você que está com o seu ego muito vivo e que precisa ser sacrificado no altar. O Senhor Jesus está nos chamando, Paulo está nos exortando. Não é uma súplica, é uma ordenança. Para quem quer viver com Cristo, é preciso sacrificar a sua vida no altar. E por que você precisa fazer isso, irmão? Por que este conselho? Pergunta do seu irmão, por que eu preciso me sacrificar? Por quê? Por quê? Como diz o personagem, por quê? Por quê? Captei a vossa mensagem. Sabe por quê? É o que ele diz aqui, ó. Nós precisamos fazer tudo isso por conta das misericórdias de Deus. Irmão, porque se não fossem as misericórdias do Senhor, disse o profeta Jeremias, nós já estaríamos consumidos pelos nossos adversários. Mas as misericórdias do Senhor não têm fim, elas renovam-se cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Nós precisamos nos sacrificar porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Salmista, no Salmo 25, verso 6, diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque elas são desde a eternidade. Por que eu preciso me sacrificar? Porque o Senhor é misericordioso. Ele é tardio em se irar. Ele não quer que nós morramos e recebamos como consequência de uma vida sem Cristo o inferno. Ele tem misericórdia. É por isso que Paulo diz: eu rogo, eu exorto, porque as misericórdias do Senhor, elas estão disponíveis para nós. Mas é preciso ter uma contrapartida, irmãos. João capítulo 3, verso 16, todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para morrer por nós, pelas suas misericórdias. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, porque Ele teve graça, porque Ele não se contentou em ver a criação feita com as suas próprias mãos, o ser humano criado e soprado nas narinas, o fôlego de vida que saiu de dentro de Deus, a própria natureza de Deus e foi implantada no homem, porque Deus amou tanto a nós, porque Deus teve tanta misericórdia de nós, Ele deu o seu Filho. É por isso que nós temos que nos sacrificar por Ele. É por isso que nós temos que abandonar e colocar no altar de Deus as nossas paixões. Irmãos, nós não vamos para o céu. Só aconteceu isso com o ladrão da cruz para nos dar o exemplo de que com a boca confessar e com o coração crer que Jesus é o Salvador, será salvo. O ladrão creu com o coração, confessou com seus lábios e morreu. Está salvo. Está no paraíso. Boa, pastor. O pastor Paiva agora filosofou. O ladrão nasceu na cruz. Ele alcançou vida quando se sacrificou. Olha aí, irmão. Jesus fala isso. Jesus, inclusive, diz: aquele que amar a sua própria vida, vai perder. Mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim, vai ganhar a sua vida.
é diferente. A caminhada com Deus é diferente. Nós só teremos vida quando morrermos para nós mesmos. Ah, irmão, tem muito crente que é dono de si. Tem muita pessoa que quer se governar. Deus quer governar, Deus quer guiar, Deus quer conduzir, mas a pessoa não entrega o leme da vida. A pessoa, falamos inclusive na nossa primeira aula de hoje da lição da Escola Bíblica Dominical, a pessoa não nasce, não quer nascer. É aquele filhote de elefante que passa lá um tempão para ser gestado e não nasce. Por quê? Porque ama a própria vida. Irmãos, quando nós amarmos mais ao Senhor do que as nossas próprias conveniências, vai ser aí então que você vai ver uma nova vida raiando sobre você, entregando-se a Ele por inteiro. Por essa imensa misericórdia manifestada por Deus, é que nós devemos sacrificar as paixões da carne. Não é de qualquer maneira que nós vamos ir e entrar aos céus. Não é de qualquer maneira que nós vamos receber esta graça, porque nós antes estávamos separados de Deus, antes estávamos sem aliança, antes estávamos sem promessa, antes estávamos sem esperança. O céu não era para nós, antes nós estávamos sem Deus, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos concede todas essas promessas. É por isso que eu tenho que sacrificar, por causa dessas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Hoje de manhã teve uma graça e uma misericórdia. Amanhã, se o sol raiar, haverá uma graça e uma misericórdia. Depois de amanhã, se o sol raiar, haverá uma graça e uma misericórdia disponível para você. E aí o apóstolo Paulo avançando, isso aqui tudo é num ambiente externo. Corpo consagrado. Corpo separado. Por isso Jesus falava que ele vá e não peques mais. Quando ele libertava as pessoas, vá e mude de vida. Vá e seja uma pessoa diferente. A mulher samaritana, que era uma adúltera, se transformou em uma evangelista. Uma missionária que saiu e mudou de vida e ganhou uma cidade para Jesus, porque mudou de vida. É isso que o Senhor tem para nós, nova vida. Em seguida, no verso 2, Paulo passa agora para um nível interior do crente. Ele passa a falar da mentalidade que é preciso haver. É preciso, numa nova vida, temos que ter uma nova atitude, temos que ter um novo pensamento. E há duas palavras nesse versículo 2 que são centrais para nós compreendermos nesta noite. Paulo usa a palavra conformar e a outra palavra é transformar. Conformar e transformar. O mundo, irmãos, tem uma forma. O presente século, este tempo que nós estamos vivendo, tem um jeito de ser. Tem uma forma e tem uma forma que dá forma a nós. Complicou? É uma forma de bolo. O mundo é uma forma que dá uma forma diferente de filhos de Deus. A forma do mundo nos cria, nos faz ser inimigos do Senhor. Olha o que João diz na sua primeira epístola. Aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. A forma do mundo, ou melhor dizendo, a forma do mundo nos dá uma forma de inimigos do Senhor. Paulo está dizendo aqui, nós não podemos nos conformar. Nós não podemos estar vivendo de acordo com os costumes do mundo. Nós não podemos viver com a forma do mundo. O mundo, irmãos, como é que o mundo é? O mundo tem é elástico, tudo pode. Os mais novos talvez saibam. Vocês conhecem aquela massinha chamada slime? Já ouviram falar do slime? É uma gororoba, né? Um negócio assim, uma gelatina, uma geleia que você faz assim, tudo que você quiser, ela não tem forma nenhuma. O mundo é assim, tudo pode, é elástico, não tem forma. O mundo é líquido, ou seja, é como uma água. Se eu botar essa água, ela está com a forma, ela está na forma deste copo, mas se o copo for assim, ela vai ficar na forma
do copo que é diferente. Se eu botar numa garrafa de Coca-Cola, ela vai ficar na forma de uma garrafa de Coca-Cola. Porque o mundo é assim, ele vai se dando a forma do jeito que quiser, do jeito que for da conveniência dos homens. Conforme a cabeça de cada um, está valendo, pode tudo. O mundo não tem limites. A forma e o modo de viver do mundo é sem limites. Você pode fazer o que tu quiseres. Você pode fazer o que quiser, não tem regra. A regra é não ter regra. E tem até essa filosofia cantada em versos e prosas pelo mundo. Tem uma música chamada Tempos Modernos. E ele diz assim, olha, vamos nos permitir. Espero que ninguém esteja cantando aí na sua mente, né, a música. Né? É a forma do mundo, mas o cantor diz assim, vamos viver tudo que há para viver, vamos viver tudo que tem para viver, vamos nos permitir, o tempo voa, o tempo não tem nada para nós, o que equivale a essas coisas? Vamos dizer mais sim do que não, o mundo não diz nada que nada está errado, tudo está certo, depende do ponto de vista, esta é a forma, Paulo está dizendo, não se conforme a isso, não se permita tudo. Irmãos, há uma falsa liberdade pregada pelo mundo. A liberdade que o mundo prega é, pode fazer o que você quiser. Não. A liberdade que Jesus nos dá é, faça tudo o que é lícito. Faça tudo o que a palavra diz que pode ser feito. Faça tudo o que Jesus disse que era para nós fazermos. A verdadeira liberdade é nós não sermos dominados por nada. Paulo diz que ele pode fazer todas as coisas, tudo é lícito, mas nem tudo me convém fazer. No entanto, Paulo continua e diz, nada me prende, nada me amarra. Eu estou cativo e preso apenas a uma coisa, ao amor de Cristo Jesus. Paulo está nos chamando aqui, olha, nós não podemos ter a forma do mundo, nós não podemos nos conformar com este século, este mundo muda todo dia, o que era certo antes, agora já é errado, o que antes era pecado, agora pode tudo, o repudiado de outrora, agora está sendo aplaudido, aquilo que era vergonhoso e feito às escondidas, agora está sendo feito às claras, à luz do dia, porque o mundo é assim. O mundo vai conforme a conveniência do homem. O mundo vai como um camaleão se adaptando conforme o cenário e o ambiente. Paulo diz, o verdadeiro crente que recebeu a nova vida em Cristo Jesus não tem esta forma. Não se comporta desta maneira. Não se conforma a esta vida. Não age desta maneira. Irmãos, e nós precisamos refletir nesta noite. Que tipo de vida nós estamos levando? O Senhor nos chama para uma vida diferente. Ao invés de tudo isso, Paulo chama-nos para nos transformar, para irmos além da forma do mundo, para vivermos uma outra forma de vida, para termos um outro pensamento. Ele usa uma expressão aqui, uma palavra no grego que para nós, do português, se chama metamorfose, ou seja, ir além da forma. O crente foi chamado para viver além do mundo, irmãos. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Você é brasileiro, mas pertence ao céu, pelo menos deveria ser. Nós não podemos andar de qualquer maneira. Romanos capítulo 6, verso 4, esse mesmo Paulo diz, nós devemos andar em novidade de vida, nós devemos ir além do pensamento do mundo, o que o mundo aprova não é o que Deus aprova, o que Deus aprova é o que o mundo rejeita, é o contrário, irmãos, não tem comunhão entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, não dá para viver com Deus e fazendo as coisas que o mundo aceita e aprova. É diferente, não tem comunhão, luz e trevas não andam em comunhão, por isso nada do que nós fazemos
vai estar de acordo com o que o mundo aprova. Então não busque a aprovação do mundo, busque a aprovação de Deus. O problema de muitos crentes é que nós queremos viver uma vida com Deus e sermos aplaudidos pelo mundo. Deixa eu trazer você para a realidade. Estevão viveu e andou com Deus, o que sobrou para ele? Apedrejamento, pedra. Paulo viveu e andou com Deus, foi contra o mundo, o que sobrou para ele? Morte, espada, morreu. Irmão, não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Se o mundo não está te rejeitando, desconfie, se não há uma pequena forma de mundo em você. É duro essa palavra, irmãos. E não é tão pregada assim, mas é necessário para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o final desse versículo, olha, aqueles que são transformados, que têm a sua mente renovada, irmão, e nascer de novo, ter mente renovada é uma forma diferente de pensar. Olha só como o pensamento do Evangelho é diferente. Se o teu irmão te pedir para andar 1 milha, anda a 2ª milha com ele. Se o teu inimigo te amaldiçoar, abençoa ele. Se você levar um tapa no lado do rosto, ofereça o outro rosto. Se você for injuriado, abençoe. Se você for mal falado, abençoe. Mas como é que é a nossa mente? Ame o teu inimigo. Mas como é que é a nossa mente? Na igreja mesmo, irmãos. Aquele irmão ali, ele falou isso de mim. Ou melhor, o pastor Paiva que está falando, vou parar de orar por ele. Pior, eu vou orar para que Jeová pegue ele. Irmão, isso não é mente transformada e renovada. Quantos de nós estamos desejando o mal para os nossos irmãos? Quantos de nós estamos querendo viver a vida com Deus, a vida na comunidade, na igreja, com os mesmos princípios do mundo? Bateu aqui, pega da mesma moeda. Bateu de um lado, então pega do outro aqui também. Na igreja não é assim não, irmão. Uma mente renovada não é assim que se vive. Oh, Jesus tem misericórdia, Ele não sabe o que faz aquele irmão. Jesus do alto da cruz, se Judas tivesse corrido para o lugar certo, Judas teria alcançado graça e misericórdia. Para ele haveria misericórdia também. Só que Judas correu para a religião. Judas até teve arrependimento, ele se arrependeu, só que se arrependeu no lugar errado. O que Judas fez depois que ele entregou Jesus? Foi para o templo e jogou as 30 moedas de prata que pagaram ele, só que em vez de ele correr para a cruz e pedir, Jesus me perdoa por ter te traído, ele correu e achou que ia alcançar salvação em outro lugar. Se Judas tivesse corrido para a cruz, ele teria ouvido de Jesus, Pai, perdoa esse aí também, porque ele não sabia o que estava fazendo. É essa mente que tem que ter em nós, irmãos. É isso que a palavra de Deus nesta noite está nos exortando, está nos admoestando para que nós deixemos de ter a forma desta vida e possamos ter a forma de Cristo. Se o mundo controla a nossa maneira de pensar, então somos conformados. Mas se Deus controla a nossa maneira de pensar, então nós somos transformados. Bota a mão no teu coração e diz assim, Senhor, me transforma nessa noite. Transforma a minha mente, irmãos, e isso aqui não é obra nossa. Não é obra do homem. Não é uma chave nossa. Não, agora eu vou fazer diferente. Não, é pela ação e pela renovação do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos conduz a toda a verdade, como Jesus falou. É Ele quem transforma. Mas o que nós precisamos fazer, esse mesmo apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele diz,
Não ocupe a sua mente com coisa ruim, irmão. Não fique planejando o mal. Essa pessoa me tratou mal, agora eu vou pensar aqui como eu vou devolver. E como eu vou devolver esse anzol nele. O anzol vai voltar. A pessoa fica maquinando a devolver o mal que recebeu. Não devolva o mal com o mal. Antes, vencei o mal com o bem, diz a palavra. Esse mesmo Paulo, mais na frente, capítulo 13, se possível, tendes paz com todos, e não vos deixe vencer pelo mal, antes, vençam o mal pelo bem. Paulo, capítulo 4 de Filipenses, ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor, nisso pensai. É isso que precisa estar em nossa mente, meus irmãos. É isso que nós precisamos para ter uma vida transformada. A nova vida que Deus tem para nós nos habilita para vivermos uma vida consagrada, com corpos santificados. Ao mesmo tempo, nós podemos experimentar uma nova forma de pensar e recebemos uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, que o nosso corpo, o nosso proceder seja consagrado ao Senhor e que a nossa mente seja transformada. E o resultado disso, Ele nos dá no final do versículo 2. Para que tudo isso? Para que corpos consagrados e para que mentes transformadas? Para uma finalidade, para que nós possamos experimentar, qual seja, repita comigo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a vontade de Deus? Consagre o seu corpo. Você quer conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? Mude, deixe o Espírito Santo mudar a sua mente. E assim nós vamos ter uma vida nova que o Senhor tem para nós. Fique de pé, meus irmãos. Quero convidar nessa noite, se há alguém que deseja ser renovado, transformado, consagrado ao Senhor, que queira deixar os vícios, que queira deixar as orgias, que queira deixar a maldade, que queira deixar o engano, que queira deixar a ira, que queira deixar o pecado. Irmão, é noite de nós nos consagrarmos e deixar a vontade de Deus nos encher e deixar o Espírito Santo renovar, mudar a nossa mente, mudar o nosso coração, mudar o nosso entendimento. Deixa Deus mudar a tua vida, deixa Deus te transformar, deixa Deus te renovar, deixa Deus te tratar nessa noite. Necessita ser mudado, Senhor. Coloque tudo, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, Jesus. Traz luz, necessita mais de ti. Há lugar aqui nesta noite, há lugar ainda para você, há lugar para renovo, há lugar para transformação. Há alguém que queira nessa noite também se reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus como seu Salvador, para experimentar esta nova vida, para experimentar esta nova posição diante do Senhor. É noite de nós nos dedicarmos ao Senhor, é noite de você se entregar ao Senhor. Venha, 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 porque o Senhor quer mudar a tua história, Ele quer te mostrar uma realidade diferente, Ele quer transformar a tua vida, quer mudar a tua história, quer transformar a tua forma de pensar e de viver. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. É, Jesus, tudo precisa, Senhor. Porque tudo que há
necessita mais. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, vai abençoando a Tua igreja, Senhor. Estes irmãos que aqui à frente estão, Pai, vai promovendo uma transformação na sua mente, renovando o seu pensamento, abrindo os olhos, abrindo a compreensão, para entender, Senhor, os Teus planos para as suas vidas. A Tua igreja, o Teu povo, Senhor, que cada um possa ter a sua mente transformada. Vai mudando, Senhor, vai renovando, Senhor, nos tira da forma do mundo. Nós não queremos viver na forma do mundo, nós não queremos viver como este século, nós não queremos caminhar nas paixões da nossa carne, nós não queremos caminhar, Senhor, nos desejos desta vida, Senhor, porque a amizade para com o mundo é inimizade para contigo. Senhor, faz-nos mais perto de Ti, faz-nos, Senhor, andar mais próximos do Senhor, faz-nos, Senhor, caminhar, Senhor, na intimidade contigo. Revela, Senhor, a intimidade do Senhor são para aqueles que Te buscam, diz a Tua palavra. A intimidade do Senhor são para aqueles que se prostram diante da Tua presença. Vai enchendo agora, Senhor, a Tua igreja de alegria, de renovo, de refrigério, transformando, Senhor, purificando, Senhor, as nossas vidas, purificando o nosso pensamento. Senhor Jesus, vai tirando lá no íntimo da nossa alma, do íntimo do nosso coração, todos os pecados que estão ali enraizados, Senhor, pelo sangue de Jesus agora, Pai. Vai repreendendo agora toda a maldade, todo o engano, toda a orgia, Senhor. Vai repreendendo agora toda a mentira, vai repreendendo agora todo o ódio, vai repreendendo agora, Senhor, toda a iniquidade agora dos nossos corações. Nos faz ser mais alvos do que a neve. Purifica-nos, Senhor, é o que nós Te pedimos, Pai. Renova a nossa força, renova o nosso entendimento, dá-nos um novo proceder, Senhor. Queremos andar de modo diferente, queremos caminhar de outra maneira, queremos caminhar em novidade de vida na Tua presença, Senhor. Assim nós oramos, assim nós Te pedimos e assim nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.